Boa noite, Michele. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas à live de número 158. Isso, Caramba, 158. 158. Andréia estava me lembrando do comecinho, né? Quando nós começamos a fazer a nossa live e nós fazemos juntas, né? Presencialmente. E a gente ficava espremidinha assim numa mesa, uma do ladinho da outra para poder caber na imagem Ah, assim. verdade. Mas era gostoso que fazia nós duas juntas, né? Sim, verdade. Ah, Era muito gostoso. Então, eu estava me lembrando, porque o Paulo me enviou uma foto hoje lá daquela salinha onde a gente fazia. Então, a minha memória voltou no tempo e eu lembrei desse momento. e Boa noite, meus lá amores. teve as nossas videocassetadas também. Teve, era A tudo gente errava espremidinho, muito. cortava Não a que a gente, cabeça. não que a gente esteja assim 100%, né? Mas a gente estava começando a fazer isso, era tudo novo. Mas Sim, foi muito legal essa época. era muito gostoso. Boa noite, meus amores. Nossa, já tá cheio de coração aqui. Que coisa linda. Que coisa linda. O nosso tema de hoje luto sem pressa de ficar bem. Esse tema é muito importante porque nós que estamos vivendo essa dor do luto, temos realmente pressa de ficar bem, né? A gente quer sair desse sofrimento, a gente quer deixar essa dor para trás, a gente quer poder respirar mais leve, a gente quer poder seguir sem esse aperto no peito, sem essa dor que vem junto com a lembrança. A gente quer apenas sentir saudade gostosa, saudade carinhosa, né, com ternura. E a gente realmente tem pressa de sair daí porque tá ruim esse lugar, né? Então é compreensível que a gente tenha essa pressa, mas a pressa nem sempre é o melhor caminho. Nós precisamos vivenciar esse momento de luto. E aí tem uma pergunta, né? Eu vou começar com essa pergunta para que a gente possa refletir na noite de hoje. Quem disse que você precisa ficar bem rápido? Quem disse? Será que ficar bem rápido é a melhor solução? Será que ficar bem rápido realmente é ficar bem ou é se enganar? É fingir que está bem, talvez para enganar você mesmo, seu coração, as pessoas que estão ao seu redor e que vivem falando para você, já está na hora de seguir, você precisa ser forte, né? Já está na hora de você parar de chorar. Nossa, quanto tempo você está sofrendo, né? Segue com a sua vida. Então, de repente, a gente quer ficar bem para enganar todas essas pessoas e enganar a gente mesmo. Então, ficar bem, gente, não é simplesmente dizer que estar bem, que está bem. Ficar bem é um processo. Como que a gente vai ficar bem sabendo que uma pessoa tão importante não está mais nas nossas vidas? Como que você vai ficar bem sem essa pessoa tão importante aí do seu lado? É preciso reorganizar, reestruturar tudo que tem dentro de você. Então, não se engane. Você não consegue ficar bem assim, ó, instantaneamente, rápido. Ficar bem exige um processo. E esse processo é o autocuidado que vai trazer esse resultado para você, tá certo? Então, no luto não existe prazo, não existe hora certa. Não existe hora certa para parar de chorar, para voltar a sorrir ou até mesmo para seguir em frente. E sabe por que não existe? Porque o luto não é uma corrida, ele é um caminho. E cada pessoa no seu tempo vai seguir o seu caminho, tá certo? Pode fazer sua abertura, André, Você, fique à você vontade. estava você estava lendo o que está É, aqui? tem Você bolinha de leu o que está cristal? aqui, né? Tenho bolinha de cristal, né? Boa noite, meninas. Sueli, Silmara, boa noite, Isa. Márcia, eu corri mesmo. Eu corri para estar aqui, viu? Mas cheguei ali em cima da hora. Roseilda, boa noite também. Beijos para todas vocês. Então,
como a Michelle estava falando, o luto sem pressa de ficar bem. Por quê? Nós somos cobrados, né, interno e externamente, porque as pessoas nos cobram, né, por que a gente ainda está vivendo essa dor, e nós internamente nos cobramos também, né? E essa pressa leva a gente a ficar pior do que a gente já está, né? E como a Michelle falou, o luto não é uma corrida, é um caminho. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que volta a sorrir em meses e tem gente que volta a reorganizar a vida em anos, né? Por isso que cada um tem o seu tempo. E quando a gente vê uma pessoa, né, do nosso lado, tão rápido, né, ter uma melhora, a gente fica se cobrando por quê? E isso acaba atrasando o processo de reorganização, de ressignificação. E não existe prazo para ficar bem, e nem um modelo único de como fazer tudo isso. Não existe. O luto, ele não pede pressa, ele pede presença, ele pede escuta, ele pede respeito. E é isso. Para começar, né? Para começar, Isso aí. exatamente. O luto, gente, como ele é um caminho, caminhar exige de você muitos passos, né? Não é um primeiro passo que vai resolver todas as questões e que vai reorganizar tudo que tem dentro da gente. O caminho, ele requer muitos passos. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, que o primeiro passo é o que você dá para dentro de você, para sentir. Quando você dá esse passo para dentro de você e começa a sentir, se permitir chorar, se permitir nomear tudo que está acontecendo com você, se permitir falar o que pensa, por que tem saudade, quando tem saudade, por que chora, quando chora, que momento do dia você chora com mais facilidade, que lugar que você fica mais à vontade para chorar. Então, tudo isso, olha, é buscar respostas dentro de você. O passo interno é isso, é buscar as respostas dentro de você. E aí, depois que você tem todas essas respostas, é como se você criasse um mapa. Por onde eu posso seguir? Por onde eu posso caminhar com segurança? Por onde eu posso caminhar sem aumentar a minha dor e o meu sofrimento? Acho que eu nunca expliquei o luto de uma forma, né, esse caminhar de uma forma tão, assim, simples. Acho que foi simples de entender, não foi? Eu olho para dentro de mim, eu começo a entender o que tem aqui dentro, nomear, me sinto segura para caminhar, né? Vou criando esse mapa. Olha, eu não posso ir em tal lugar porque lá o meu sofrimento aumenta. Então, para que eu vou caminhar para aquele lado? Se eu já sei. Enquanto eu não sei o que tem dentro de mim, eu fico indo por lugares errados. E aí eu sofro, eu choro mais, eu demoro mais para entender o porquê que eu estou sofrendo tanto. Então, percebe que esse caminhar existe vários passos, mas o primeiro é para dentro de você. E aí depois, com esse mapa que você criou, que é diferente de todas as outras pessoas, certo? Por que ele é diferente de todas as outras pessoas? Por conta da história que você vive, né? Da sua relação com essa pessoa, da forma como ela partiu, da data em que ela partiu. Entende? Tem muitas diferenças entre um luto e o outro, e isso vai criar esse mapa de forma diferente. Então, de repente, ir a um lugar que para mim me afeta, me machuca, me faz chorar, de repente para você não. Percebe como o mapa e os caminhos são diferentes? Então, é por isso que você tem que criar o seu mapa com base no que tem aqui dentro de você. O que te faz sofrer, o que te faz chorar, o que te dá força, o que te anima, entende? Então, esse primeiro passo é dentro de você e é por aí que você começa. E aí que depois que você criou esse mapa, você vai seguindo.
seguindo fazendo o quê? Fortalecendo. Olha, gente, quanta coisa você tem que fazer para ficar bem. Então, é impossível fazer tudo isso em um tempo muito pequeno, em uma semana, um mês, um ano. Um ano é muito pouco tempo no luto. Para que a gente considere um luto crônico, que é um luto mais complicado, um luto cheio de complexidades que não foram resolvidas, é a partir de 2 anos. Até 2 anos, você está no tempo normal do luto, da adaptação, da reorganização, né. Se bem que não existe tempo para o luto, tá. Mas a partir de 2 anos, se você não aprendeu a olhar para você, reconhecer o que você sente e começar a criar esse mapa para você seguir, se nesses 2 anos você não fez nada, aí sim pode ser considerado um luto crônico. Mas se nesses 2 anos você já aprendeu a caminhar, está aprendendo a olhar para você, está começando a compreender o que te machuca, o que te fere, pessoas, lugares, assuntos, né? Aí você não está mais no luto crônico. Por quê? Porque você está caminhando devagar, no seu tempo, no seu ritmo, mas você está caminhando. Então, luto crônico é aquele onde a pessoa não saiu do lugar. Ela continua naquele ponto inicial do luto, com todas as dificuldades do início do luto, tá? As meninas já estão aqui. André já falou boa noite, né? Mas vamos aqui repetir. Isa, Paulo, meu esposo, Roseilda, Márcia, Silmara, Sueli. Que bom ter vocês aqui. Vocês são muito importantes para nós. Eu queria colocar uma pergunta aqui para que a gente pudesse interagir um pouquinho mais com o exemplo de vocês. Eu anotei aqui, tá? Essa perguntinha que eu queria fazer. Qual é a frase que você ouviu durante o seu luto, ou você ainda ouve, porque pode ser que você ouve isso, que te transmite essa sensação de urgência em ficar bem, né? Porque às vezes é uma frase, uma fala, um acontecimento que faz com que você pense que é necessário ficar bem logo, né? Será que tem algo que aconteceu, que você ouviu, que te falaram, né, que te fizeram pensar dessa forma e que trouxe para você essa urgência em ficar bem, né? Aí a Andrea falou, né, algumas frases aí, eu também trouxe. Você precisa Eu, reagir, né? eu Já, tenho aqui. já passou tanto tempo, a vida continua, né? Pode completar, Andréia. Não, são essas frases que machucam, né? Porque elas só aumentam a dor de quem está passando pelo luto, né? Você precisa reagir, né? Você falou, a vida continua. Essas frases, elas ainda machucam mais e atrapalha o processo quando você está quase, né? Começando a melhorar. E quem vive o luto precisa se permitir viver essas fases, os altos e baixos, sem se sentir culpada por estar sofrendo. São fases que você precisa viver o luto por um tempo, para você conhecer as emoções, para você sentir tudo isso assim, né? Para você começar a caminhar. E ficar bem não significa que você vai voltar a ser quem você era. Não. Você não vai acontecer. É aprender a carregar a dor, né? Com mais vezes, aos poucos e com o tempo. É criar Isso. um novo jeito, né? De conviver com essa ausência, né? São essas coisas que a gente precisa refletir, né? Você vai pensar na frase que eu falei. E a cura do luto não é esquecer. E não é cura, né? Você ressignifica Sim. essa dor do luto. E aí É. não é esquecer, é transformar essa dor, né? Em parte, transformar essa dor que é em parte da sua história, né? E seguir mesmo você sentindo toda essa saudade. E é isso. Porque a dor, ela é parte da sua história. Só que você Sim. vai transformar ela para você continuar seguindo mesmo com essa saudade.
que também vai transformar essa saudade numa coisa mais amena, né? Por enquanto, a saudade dói, né? E se você transformar a dor, você já transforma a saudade numa coisa mais leve, para você começar a sua caminhada. Exatamente. A Andrea falou algo muito importante, né? Que essas frases, quando vem e que trava você, né, nesse processo, ela falou na fala anterior, e de repente trava você, paralisa você, e você começa a pensar que não está fazendo direito, que o que você está fazendo está errado, a forma como você está lidando com o luto está errado, de falar da pessoa está errado, de trazer uma lembrança está errado, né? De expor a sua saudade, o seu amor, a sua forma, né, de conviver com essa pessoa que se foi, tá errado. E quando você pensa que tá errado, você fala assim, peraí, vou parar. E aí começa a atrapalhar você nessa caminhada, né? E isso, por que que isso acontece, né? Às vezes a cobrança é externa, mas ela se transforma em algo interno. Eu começo a me cobrar pela cobrança do outro. E aí vai gerando culpa e ansiedade. Geram duas emoções que vão atrapalhando esse caminhar, vão atrasando você nesse processo de melhora, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Quem sabe do nosso luto é a gente. Quem sabe se está melhorando ou piorando é a gente. Quem sabe se fica bem ou se fica mal com alguma situação ou com alguma fala é a gente. Né? Não adianta eu vir aqui e falar, Andréia, não fala mais sobre o seu pai, porque você vai chorar, você vai sofrer quando você falar dele. Não adianta eu falar isso para ela, ela vai falar assim, não, mas quando eu falo dele eu fico bem, eu trago um sorriso, eu me conecto com as lembranças, eu lembro das brincadeiras, eu lembro das coisas que a gente fazia. Né? Quem sou eu para falar? Né? É a própria pessoa que tem que saber o que faz bem, o que ajuda nessa caminhada e o que não ajuda. Então a gente tem que parar de pegar a fala do outro e trazer aquilo como uma verdade absoluta para gente, né? Aí então, eu anotei uma frase aqui que eu achei interessante, né? Que vai, vamos dizer assim, resumir esse pedaço que a gente falou. No luto, não é sobre ficar bem rápido, é sobre se permitir sentir, viver e se reconstruir no seu tempo. Resumiu tudo que a André acabou de falar aqui, dessa reconstrução, né, de sentir, de viver o luto. Às vezes a gente pensa que não viver o luto, não pensar, não falar, eu vou chegar mais rápido àquela melhora. E não é isso. Você só chega mais rápido à melhora quando você vive, quando você sente. Infelizmente, viver o luto e sentir vai trazer algumas dores, mas são justamente elas que vão te ensinar a sair daí, tá? Tem bastante comentário aqui, né? Uhum. Vamos começar a ler aqui. A Roseilda escreveu aqui: eu acredito que esse ficar bem, para mim, não tem tempo de validade. É uma escada de cada vez, sem pressa. Exatamente, Rose. Você vai um passinho de cada vez e vai subindo como se fosse essa escadinha, sem pressa. O importante é que você entenda: consegui ficar melhor hoje? Como eu consegui? O que eu fiz? O que me ajudou? É isso, né? Entender essa subida de degraus aí, entender essa melhora, como ela acontece, o que me fez ficar bem. Isso tudo é o olhar para dentro de você, para que você possa caminhar com segurança. Se você sabe que tem algo que te faz bem, você vai repetir, né? Se você sabe que tem algo que te faz mal, você, opa, não vou fazer de novo, certo? A Márcia, Márcia, boa noite. Te puxou a orelha aqui, André. Ai, se você não chegasse a tempo, né? Mas cheguei, tô aqui. E ela colocou aqui:
Não há tempo para medir sentimentos. Tudo deve ser de acordo com o desenrolar do entendimento e aceitação, né? Mas existem as pausas, ela colocou aqui. Essas frases parecem uns socos no estômago e realmente forçar a pessoa com a dor do luto e a dor que acabou de receber. É difícil, né? É como se fosse uma imposição, né? Essas falas, né? A pessoa quer impor que você fique bem, que você já melhore, que você tenha força para seguir. Mas tudo isso vai sendo construído, vai sendo criado. Ninguém tá pronto para viver um luto e ter essa melhora rápida. Ninguém, né? Então, às vezes a gente pensa que é só comigo. Não, não é só comigo. Todas as pessoas que passam por essa dor precisam aprender a passar por ela, a chegar num ponto de melhora. Elas não sabem. Se soubessem, seria de forma instantânea, mas não sabem, tá? A Sueli escreveu: a vida continua, ela não tem como voltar, né? Tá, as frases. A vida continua, ela não tem como voltar e deixa ela descansar. Nossa, esse deixa ela descansar, né? Nossa. Aí parece que quer matar a pessoa mesmo, porque a gente vai embora pro plano de Deus, mas a gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer, né? A gente não quer ficar parado lá do outro lado. Então ninguém quer descanso, não. Falar que quer deixar a pessoa descansar. E nem tem segundo. Eu leio, Então, nem segundo o tem nosso descanso. estudo, Pelo não tem, né? contrário. Não, pelo contrário, Exatamente. tem tudo para você evoluir. É claro que a gente quer descansar um pouquinho, né? Sim. Das tormentas da vida terrena, mas a gente também não quer ficar ociosa, né? A gente descansa um pouquinho, tira umas férias e depois a gente vai plena escolher algo que nos agrade, algo que a gente faça de coração para ajudar. Então, a Roseilda escreveu: já falaram para mim todos os dias. Não, já falaram para mim, todos os dias assassinam adolescentes. O seu filho não foi o único. Já está bom de chorar. E eu respondi: não estou atrás de receita de bolo. Guarde essa frase para você. Muito bem, Rose. É isso mesmo. Engraçado, né? Ó, domingo eu fui na inauguração de um crematório aqui numa cidade vizinha. A administradora da funerária é uma conhecida, né? Que tem também esse dom de trabalhar e de lidar com as pessoas nesse momento de dor, que é o momento de luto, né? Então a gente conversa, a gente troca algumas ideias. E aí ela me convidou, porque isso é uma grande conquista. E lá teve uma missa, né? Uma cerimônia, uma celebração de inauguração, tudo. E teve um arcebispo e ele estava lá. E ele falou, gente, justamente o que eu vou falar aqui para vocês com palavras um pouquinho diferentes, mas é isso que a Rose disse, né? Ele virou e falou assim: enquanto morre o marido da fulana, marido da ciclana, o filho do fulano, tá tudo bem. Mas quando morre o meu, aí a coisa é diferente, né? Por que que a gente não tem que se preocupar com o outro? A gente tem que se preocupar com o outro. A gente precisa ter essa empatia. Porque do mesmo jeito que o marido, o filho, o esposo, a esposa, o neto de outra pessoa foi, poderia ser o meu. E o meu um dia vai. Porque ninguém fica aqui para semente. E por que a gente só tem que ter empatia quando acontece com a gente? A empatia só deve existir quando acontece com a gente. Então, ele falou muito sobre isso, que infelizmente as pessoas só conseguem ter essa empatia quando acontecem com elas. Né? Então, o mundo precisa dessa melhora que não está acontecendo. Mas a gente tem que olhar que acontece com todos, sim, mas no momento
em que a gente está passando por isso, não é isso que a gente espera da outra pessoa. A gente precisa de um mundo com mais empatia, com mais cuidado. E, infelizmente, a gente não tem, né? E aí, Rose, a gente tem que se aproximar de pessoas que entendem a nossa dor e se afastar de pessoas. Esse já é um indicativo daquilo que você deve se afastar, das pessoas que você deve se afastar, ou pelo menos não ficar tão próxima para falar desses assuntos. Percebe? Esse é o criar o mapa. Aonde eu posso pisar com segurança? Com quem eu posso conversar com segurança? Que não vai dizer coisas que me machuquem. Eu estou trilhando o meu caminho. Eu estou trilhando a forma de seguir, né? Bem. Porque ficar bem é não ter que ouvir essas frases. É ficar perto de pessoas que não falam coisas que me machucam. Isso é seguir bem. Percebe que a gente vai construindo esse ficar bem, essa melhora? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem que ir criando o nosso mapa, escolhendo aqui o nosso caminho, falando, opa, peraí, então com essa pessoa eu já não posso entrar nesse assunto, porque essa pessoa aí vai me dizer algo que eu não gosto, né? Que vai me machucar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Roseilda completou aqui. Eu vou chorar sempre, até eu conseguir o que eu prometi para o meu filho. É uma questão de honra, né, Rose? E você, aos pouquinhos, vai conseguindo. Até isso, né? É um processo. É uma coisa que vai devagar, mas você vai conseguir. Lorena, tudo bem? Nossa. Alguém tá de franja? Sim, fiz uma franjinha aqui, né? Para ficar um pouco diferente. Ai. Você não perdeu nada, meu amor. Você chegou um pouquinho depois, mas estamos aqui falando de viver o luto sem pressa, né? A Sueli colocou assim, eu ouvi muito isso, né? E a saudade essa semana tá difícil. Dia 18, faz 2 anos sem a minha neta, fisicamente. Mas espiritualmente eu sei que ela está bem. Mas a saudade do abraço dela, de ouvir, né? Um oi, vó. A gente tem saudade, né? Dessa fala, desse abraço. Mas, Sueli, comece agora a imaginar a Thalita num lugar lindo onde ela se encontra, né? Você já recebeu aí suas cartinhas, ela já te contou muita coisa do que ela tá fazendo. Começa a criar esse mundo na sua mente e mentalmente vá visitá-la nesse lugar onde ela está agora. Comece a vê-la, a visualizar aonde ela está, o lugar, o que ela está fazendo, porque ela é isso agora, né? E a gente tem que se desligar um pouco daquilo que foi e começar a incluir na nossa vida o que eles são, como eles vivem agora. Então, para algumas pessoas que têm essa crença na doutrina espírita, que acreditam nessa continuidade da vida depois da morte, que existe essa vida, os afazeres, tarefas, né? Então, cria esse mundo, começa a imaginar esse mundo aqui, que vai ficando mais fácil lidar com a dor, tá? A saudade vai ter mesmo, não tem outro jeito, mas vai ficando mais fácil lidar com a dor, você vai substituindo e vai trazendo uma saudade desse lugar, desse reencontro com ela, nesse ambiente em que ela vive agora, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a ajudar a nossa mente a deixar a imagem da dor. Porque quando você olha para a sua história de vida, né, e lembra dos momentos em que vocês estavam juntas, ao mesmo tempo que é gostoso, porque foi um momento de amor, de carinho, de ternura, a sua mente, você não pode enganar a sua mente. A sua mente diz para você:
Foi bom, estava gostoso, mas ela não tá mais aqui. Você não tem mais esse oi, você não tem mais esse abraço, você não pode mais tomar o café com ela. Você entende que voltar na memória é bom, mas tem esse peso que a mente traz para você. E não adianta você querer enganar sua mente. Mas quando você constrói uma imagem daquilo que você já recebeu escrito por cartinha, aquilo é real. Você não está enganando sua mente. E aí a sua mente vai falar: bom, agora você pode visitá-la, porque você sabe onde ela está, né, na sua mente. Você sabe que ela vive nesse lugar, você sabe como é. Entende? Tira esse peso do não tem mais. Muito pelo contrário. Agora você tem ela dessa forma. Agora o abraço é nesse lugar. O abraço é quando você fecha os olhos e vai até ela, através do seu pensamento. Entende? E aí a sua mente começa a trazer um peso de inclusão, de soma, né? De você ter esse contato, essa relação com ela. E aí tira esse peso do não tem mais, porque esse peso do não tem mais, não ter mais a pessoa, ela não chegar, ela não vir, não ter mais o abraço, não ouvir a voz, percebe que isso dói? Isso machuca, né? Então a gente muda um pouco. Você vai sentir saudade, vai, só que sem esse peso do não tem mais. Tudo isso, gente, é construído aqui dentro da nossa mente, tá? Tudo isso é construído aqui. A Márcia escreveu: essa frase do é com o outro, não é comigo, demonstra muito o quão o ser humano ainda é egoísta e nem sequer imagina o que possa ser empatia. Exatamente, Márcia. Tem gente que nem imagina, né, Andréia? Nossa, eu estava pensando nisso. Isso é puro egoísmo das pessoas, né? Falar, né? Que essas coisas que você acabou de dizer aí, né? Que até o padre estava falando isso. A pessoa que não conhece o que é uma empatia, não se coloca no lugar do outro. Você nunca vai saber a dor se você não passar por ela. Mas, assim, quem imagina a dor do próximo tem empatia. Porque, assim, se emociona com a emoção, né, do nosso, desse irmão, dessa irmã que está passando por isso. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia, precisam ser menos egoísta, porque eu já vi casos que, quando é com a pessoa, ela quer atenção somente para ela. Quer que todo mundo perceba o quanto ela está sofrendo, e eu não estou dizendo só no luto, não. Em todos os aspectos, sabe? Mas quando é alguém do lado, ela não quer nem olhar, né? É mais ou menos isso. Por isso, gente, eu não sei se você viu o vídeo que eu mandei para você hoje que eu fiz. Ainda não deu Chegou a tempo. ver? Ainda não. Então, no final, eu dou um exercício que tem tudo a ver com esse momento agora. Né? Um exercício, né? Porque, assim, lá está falando da saudade, que Da você não precisa saudade. explicar nada, não precisa explicar nada para ninguém sobre a sua saudade, pois ela é sagrada, ela é só sua. E aí eu faço um exercício tão bonito. Depois você dá uma olhadinha lá, e quem quiser pode, na sexta-feira, vai estar lá o vídeo. Mas é assim, as pessoas, elas não se incomodam muito com as outras quando o problema não é com elas, né? E isso é triste, porque o que uma pessoa enlutada mais precisa nesse momento é alguém para ouvir. Por isso que acolher o próprio ritmo é uma forma de autocuidado, não é verdade? O Sim. autocuidado, que a Michelle falou no começo, é super importante. Então, se hoje você só dá para descansar, bem. Se você não conseguiu sorrir hoje, tudo bem também. Se você está passando por altos e baixos, também tudo bem. Existem dias bons e dias ruins, e tudo bem. É isso, você tem que respeitar esses momentos, não é verdade? Que isso é um autocuidado. É isso mesmo. O que a gente traz, né, de ensinamento aqui para vocês? Que o luto,
ele não precisa dessa pressa. O que ele precisa? Ele precisa de presença, de você estar aqui por inteiro, sabe? Percebendo tudo que está acontecendo, com uma consciência, né? Daquilo que você está sentindo e para onde você está seguindo. Você não pode pensar que você está atrasado porque você ainda não conseguiu aquela melhora, tá? O importante é o quê? É você estar inteira, né? Todos os dias. Ao final do dia você falar assim, eu sobrevivi, eu estou aqui. Foi difícil, hoje a saudade está mais forte, como a Sueli falou, essa semana está mais forte, está se aproximando a data que vai completar 2 anos. Então a gente fica realmente mais sensível, mais frágil. Mas aí, quando passar lá do dia 18, quando chegar lá no dia 20, 25, ela vira e fala assim, olha, foi difícil essa semana, mexeu mais comigo, mas eu consegui, eu tô inteira. Então é isso. E quando você fala, eu tô inteira, né? Eu sobrevivi, eu consegui vencer essa data que é tão difícil, você deu mais um passo. Né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu não melhoro, né? André falou dos altos e baixos. É isso, eu tô seguindo bem, mas de repente vem uma data, vem alguma coisa que mexe comigo, me fragiliza, né? Me deixa mais fraca diante da dor, da saudade, mas daqui a pouco eu me recupero. É como o caminhar de uma criança. A criança tá andando, de repente ela cai. Né? O que ela faz? Ela engatinha, ela segura aqui em algum móvel, algum apoio, ela fica em pé e sai andando de novo. No luto é isso também. Você cai, né? Aí você vai engatinhando, se apoia em algum lugar, levanta, se ergue e caminha novamente. Então, os altos e baixos são assim. E o mais importante de tudo é que você vai ter essa saudade o tempo todo. Então, bem ou mal, a saudade vai estar aí. Engatinhando ou de pé, a saudade também vai estar aí. Inteiro ou despedaçado, a saudade vai estar aí. Então a gente tem que aprender a lidar com a saudade e respeitar esse momento. Não tô conseguindo, a semana tá mais difícil por conta da data que eu sei que tá chegando. Vou respeitar meu momento, vou respeitar que eu tô triste, vou me permitir chorar. Vou falar para mim mesmo que isso é normal, é natural no luto, é compreensível, mas tendo a certeza que daqui a alguns dias eu vou conseguir me reerguer, tá? É assim, gente, a gente não pode se desesperar e, né, ficar aí agoniada, aflita, porque parece que não tá caminhando, parece que eu não tô saindo do lugar. Tá sim. É que em cada momento você tá trabalhando com uma dor diferente, né? Cada momento você está trabalhando com uma dor diferente e aí parece que você não sai do lugar. Mas se você fizer uma listinha de todas as situações que você foi vivendo e que você deu um passinho, subiu um degrauzinho, você vai ticando várias coisas. Aí você vai falar assim, ah, não, mas olha quanta coisa eu já consegui me refazer, me reestruturar, ficar mais forte, né? Quantas barreiras eu fui vencendo nessa caminhada. Né? É que a gente não escreve. Se a gente escrevesse todas as dificuldades, né? A gente vai folheando lá, você ia encontrar várias que você foi conseguindo vencer. A Márcia escreveu aqui. O dia em que a empatia se sobrepor ao egoísmo, o mundo aí sim estará seguindo a evolução que deve ser. Todos seremos irmãos de verdade, de coração, pois um cuidará dos outros. É isso. Mas para que isso possa acontecer, para que eu possa deixar de ser egoísta, né, e cuidar dos outros, o que tem que acontecer comigo? Eu tenho que passar por uma dor. Eu tenho que passar por um momento onde eu reveja todas as questões da minha vida, onde eu repense tudo que eu vivi, onde eu comece a dar valor
diferente para as questões da minha vida. O luto faz isso com a gente. Ele faz a gente reavaliar o valor de cada coisa. E nesse momento você começa a deixar muito do egoísmo para trás. Talvez você não fique perfeita, né? Mas você vai melhorando, aperfeiçoando muitas coisas em você. Então a gente tem que olhar o luto como essa evolução. Eu falo muito isso, tem gente que tem resistência em aceitar, mas isso acontece. Acontece. Sem que você perceba, você está evoluindo, né? Quando você já tem essa empatia com uma outra pessoa que está passando pelo mesmo que você já evoluiu. E você já está um pouquinho melhor do que antes, né? Não é evolução, não é ficar perfeito. Não é ficar, né, ser o ser maravilhoso, de paz, né, como Jesus foi aqui, né, bondoso, caridoso, que não fica com raiva, que não se irrita, né, que não fala mal de ninguém. Não, não é isso. É ficar um pouquinho melhor do que você era. É isso é evolução, tá? Tem gente que pensa que a evolução é virar um ser de luz perfeito, né, sem nenhum defeito. Não é isso. A evolução é ficar melhor do que você era, né? É sempre se comparando com você mesmo. Não adianta eu me comparar com a Andréia, com a Márcia, com a Isa, com a Sueli, com a Silmar, né? Não adianta, com a Rose, não adianta eu me comparar com elas. Eu tenho que me comparar comigo, tá? Que tem gente que vai pensar que a evolução é assim. Ah, a Michele passou por um luto, hoje ela está ali, ela estudou para se cuidar, começou a cuidar de outras pessoas, então para eu evoluir eu tenho que seguir o caminho dela. Não. Né? Você não precisa seguir esse caminho para evoluir. Você vai evoluir em relação a quem você sempre foi, né? E agora você já percebe que o luto te modifica, né? Você não é mais a mesma pessoa. Então, você vai evoluir em relação a você mesmo, tá? Nunca se compare com outra pessoa. Sempre compare a sua evolução com a sua própria história, a sua própria vida, tá? A Isa escreveu: ontem no centro, uma senhora chorava compulsivamente. Pedi que a acolhessem. Foi acolhida, recebeu cartinha da filha. No final, eu e Maria do Carmo a abraçamos muito. Que lindo, Isa! Ai. Eu acho que ela passou até no passe de cura, né? Foi, Andréia? Nós é que fomos para o passe ajudar essa senhora, porque ela estava muito emocionada e a gente entende nesse momento o que é. Eu não sei se foi recente, nós não perguntamos nada para ela, mas acolhemos ela da maneira que foi possível, né? O Jean, eu, Márcia, meu marido, e a gente acolheu ela. E que bom que ela recebeu uma cartinha, porque eu não sabia, eu queria saber se realmente ela tinha recebido, e a Isa agora falou que sim. Tomara que ela tenha ido para casa com o coração mais leve, né? Mais feliz de saber que está tudo bem. E eu fico muito feliz de saber essa notícia. Meu marido queria saber também se ela tinha recebido uma cartinha. Mas, olha, a acolhida ela foi. Mas a emoção toma conta, né? E a gente precisa deixá-la expressar, colocar tudo para fora. Sim. Porque alivia, né? Porque alivia. Nesse momento, né? Acredito que é a primeira vez que ela tenha ido lá, né? E se for um luto muito recente da filha, a gente chega com um desespero tão grande no coração, porque imagina você perder uma criança no meio de uma multidão. Imagina o desespero dessa mãe procurando essa criança no meio da multidão e andando para lá e andando para cá e não acha, e procurando, e quanto mais o tempo passa, mais desesperado fica aquele coração, mais angustiado, porque você não sabe onde está,
você não sabe se machucou, você não sabe se está ferida, se está precisando de ajuda, você não sabe. E naquele pensamento, naquela cabeça de mãe, passa as piores coisas possíveis, né? Porque a mãe não consegue ficar tranquila. A criança se perdeu no meio de uma multidão. E quando o luto chega e esse filho vai embora, né? Ele parte, ele volta para o plano espiritual, a sensação é 10 vezes pior do que essa. 1000 vezes pior do que esse desespero de perder uma criança na multidão. Porque você não consegue nem procurar. Você não tem aonde procurar. E o lugar que de repente pode ser, né, uma pequena chance de você encontrar é nessa casa espírita, aonde vêm as cartinhas. Então, o coração de uma mãe fica desesperado em busca de notícia. E o desespero é tão grande que deve ser o caso dessa mãe, né? E a possibilidade de ter essa notícia, né? A ansiedade de estar ali tão próximo, tão perto, faltando tão pouco tempo para receber uma notícia, deixa realmente ela muito emocionada, desestabilizada emocionalmente e ansiosa, né? E a ansiedade, ela descontrola a gente. A ansiedade, ela altera a nossa pressão, nosso batimento cardíaco, né? Nosso controle emocional. Porque é algo que não depende da gente, mas a gente quer muito. Então, são muitas coisas que se misturam ali naquele momento. Que bom que ela teve essa bênção, que ela recebeu essa cartinha, essas palavras, que para o coração de uma mãe é um alívio, né? Receber essa cartinha. Então, é isso, né? Estamos finalizando aqui. Se alguém quiser escrever alguma coisa. Eu escrevi uma frase aqui de final, posso ler? Claro. Aliás, é para completar só tudo que a gente está falando até agora. Eu escrevi assim, ó, viver o luto sem pressa é respeitar a sua história, porque a dor não te define, mas o que você faz com ela, sim. E escolher caminhar devagar já é um ato de coragem. O amor que você sente não merece ser acelerado para agradar os outros, viu? Isso é para refletir. Então, tenham paciência com tudo isso, todos esses sentimentos que vocês estão sentindo, tenham paciência, que não é de uma hora para outra que a gente melhora, é aos poucos, né? Quando a gente lesiona alguma coisa, né, machuca, não é no dia para o outro que melhora, a gente tem que esperar uns dias para que aquilo vá melhorando. Então, com o luto, é mais ou menos isso, né? Respeitar um pouquinho, né, o seu tempo, ter paciência, mas com tudo isso que a gente está fazendo aqui, acolhendo vocês, orientando, eu tenho certeza que vocês vão melhorar sim. A Márcia escreveu aqui pra gente, olha, eu vou ler o comentário dela, em relação, né, que eu falei de perder uma criança no meio da uma multidão, né? E ela escreveu aqui: eu perdi minha filha com 4 aninhos numa loja. Entrei em desespero. Ali eu não gritava, eu urrava. E depois encontrei ela dando risada embaixo de uma arara de roupas, né? E aí eu a encontrei. E fiquei assim. Agora imagina outro tipo de perda, né? Exatamente. Para a gente ter noção, né? Do que é, né? Eu criei aqui essa historinha porque isso é mais fácil da gente imaginar, da gente criar na nossa mente, né? Perder essa criança no meio da multidão. Mas ela tá ali, em algum lugar, você sabe que tá em algum lugar. E quando você não sabe onde tá, não sabe onde procurar, né? É difícil pra gente, pra esse coração de mãe. Então, quando eles vão para esse plano, é perder sem ter aonde procurar, né? Sem saber como procurar. Então, é muito, muito difícil. E aí bate esse desespero aí.
Uma vez eu perdi meu filho também como que chama? Era exposição, né? E tava cheio de gente, várias barracas, assim, você vai andando, vai olhando várias coisas. E ele vindo, né? E de repente, ele tava comendo alguma coisa, mas de repente você vira assim, cadê ele? Ele, não sei se foi a gente que parou um pouco, ou ele que continuou andando, eu não sei como que foi, eu sei que de repente ele sumiu da minha vista. E aí comecei a procurar, minha mãe começou a procurar, e de repente eu ouvi lá no alto-falante, né, falando que ele estava lá, num lugar lá. Era, não sei como que chama, né, num palco, eu não sei. E aí eu fui lá para encontrá-lo, mas isso foi muito rápido, né? Tudo isso demorou coisa de 5 minutos, mas parecia uma eternidade. E quando eu cheguei lá, a moça que estava lá aguardando com ele, ela virou e falou assim: Nossa, o seu filho é uma graça, porque ele chegou aqui e ele falou para mim assim: Moça, eu me perdi da minha mãe. O meu nome é Gabriel, o nome da minha mãe é Michele. Foi isso que ele falou. Ele era petitinho também. Acho que ele devia ter uns 5, 6 aninhos. E então, assim, ele soube agir rapidamente, né, no meio da multidão ali, né? Ele não sabia onde me procurar, ele foi lá no palco. Mas esses 5 minutos já foram desesperadores. Mas, infelizmente, ou felizmente, as coisas não são bem do jeito que a gente quer, né? Eu perdi o meu na praia. Na praia? Na praia. De repente, eu tô assim, ó, tá na minha vista. Sim. Eu olhei pro lado, menino. Cadê? Fui que nem louca atrás dele. Não, desesperada, ele sentadinho lá do outro lado, quieto, assim, como se nada tivesse acontecido. Então. E é um desespero mesmo, Nossa Senhora. É um desespero. A Isa também tem experiência, ó. O Murilo dormiu e ficou dentro do escolar. Mais de hora para encontrá-lo. Quase morri. Nossa. Então, gente, percebe que, assim, são situações que eles não fazem por maldade, né? Mas, de repente, assim, dá um susto na gente. Gente do céu, é uma situação, assim, a gente vive cada coisa, né? O motorista não viu, né? Ele ficou quietinho, né? Com certeza ele deitou, o motorista não enxergou mais ele quietinho. Acho que até o motorista ficou com medo, né? Aonde que essa criança foi parar? Não é? Ah, é cada uma. Exatamente. Hoje a gente ri, né? Mas na hora é um desespero. Nossa. Que não tem tamanho. É verdade. Amores, é isso. Fiquem bem. Domingo estamos aqui com mais um encontro, mais uma live. E é isso. E todos os dias lá no Clube Resoluto. Porque o Clube Resoluto é a forma de caminhar sem pressa, né, André? Exatamente. Um passinho de cada vez, cuidando de cada questão. Semana que vem, a partir de segunda-feira, no Clube Resoluto, vamos falar dessa questão do caminhar sem pressa. Como que você pode colocar isso em prática? Que técnicas que você pode utilizar para reduzir um pouco a ansiedade, né? Então, lá no Clube Resoluto, ele é um complemento do que a gente faz no encontro aqui de quarta-feira. Lá a gente trabalha a sua parte mental, trabalhando com as afirmações positivas, incluindo em você aquele pensamento de que é possível sim caminhar sem pressa, mas progredindo, tá? Depois a gente trabalha com o diário emocional do luto, refletindo sobre questões internas e pessoais. Na quarta-feira a gente aprende a se conectar com Deus de uma forma mais íntima. Na quinta-feira a gente tem a terapia das 5 fases do luto, que é uma terapia que a gente faz à distância, tá? Para identificar você nessa questão do caminhar sem pressa. Que olhar que você tem, em que fase você está nessa questão do luto. E na sexta-feira a gente encerra
o trabalho de técnicas com a Andreia, dando os conselhos de resiliência, ou seja, de você se adaptar a essa nova realidade, tá? Sábado temos o nosso audiobook de um livro o livro que tá lá agora é Tudo Bem Estar Bem, Tudo Bem Não Estar Bem, tá? De uma psicoterapeuta chamada Megan Devine. E no domingo a indicação de um filme, para que você possa assistir um filme e refletir sobre como é possível caminhar no luto, como é possível melhorar, como é possível olhar as suas emoções. Então, os filmes têm muito a nos ensinar. Basta que a gente preste atenção nos filmes, né? Preste atenção naquela história lá e comece a analisar a sua própria história. Tá certo? É um pacote completo, né? Exatamente, todos os dias. Todos os dias. Todos os Grande dias para te beijo. ajudar a dar esse passo de cada vez. Exatamente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo, Boa gente. noite, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite.